Salve amigos, este aqui é um tutorial de como fazer uma ilustração de uma ilha. Eu começo fazendo aqui uma forma básica do que seria como desenhar uma ilustração de ilha. Começo fazendo uma forma básica, assim, vou definindo as bordas, o limite da faixa de terra, algumas pedras, e nesse momento já fazendo uma vegetação. A vegetação, ela tem uma forma irregular e entrecortada. Nesse momento eu já vou fazendo aqui uma folhagem, pode ser de uma bananeira ou de uma planta um pouco maior. Ela segue um desenho um pouco diferente dos arbustos, da vegetação que eu fiz anteriormente. Não é difícil de fazer, você pode ver. Nesse momento eu já vou acrescentando uma vegetação bem rasteira e pobre, porque está muito próximo da faixa de areia, onde o solo é mais pobre. E aqui mais em cima eu já vou trabalhando os arbustos, que já estão mais próximos da área onde a vegetação é mais densa. Vou seguindo aquela mesma técnica de fazer folhas irregulares. E aqui eu já vou fazendo o caule do que será uma palmeira. A técnica que eu uso é linhas saindo do caule, e a partir disso, dessa linha, eu vou criando as folhas, dessa forma como vocês estão vendo, de um lado e agora do outro lado. É assim que eu faço o efeito de uma palmeira, das folhas de uma palmeira. Aqui eu vou criando mais algumas folhas e vou utilizando a mesma técnica. Do centro dessa linha eu vou puxando linhas que representam as folhas da palmeira. Sempre parte daquela linha inicial. E assim eu vou preenchendo e formando as folhas da palmeira. Essa aqui é um pouco menor. Vou preenchendo. E essa outra aqui também. No caso, as palmeiras reais têm muito mais folhas do que essas, mas por enquanto vou deixando apenas essas 4 folhinhas aqui. Vou prosseguindo, criando mais arbustos aqui, tornando a vegetação mais densa, aquelas linhas irregulares. Volto novamente para o chão, definindo aqui uma vegetação um pouco diferente. Esse chão são as graminhas, né? Os capins. Aqui eu vou dando uma textura para aquela junção da faixa de areia com as pedras e com a vegetação. Vai sendo misturado aqui também aquela vegetação rasteira, tipo grama ou capim, e algumas pedras. Aqui já tem um início do que será a nossa ilhazinha. Vou trabalhando aqui, continuando trabalhando os arbustos, vou enriquecendo, adicionando arbustos e vegetação. É essa técnica que eu utilizo. Mais arbustos e agora alguns caules que estão atrás desses arbustos. Vou adicionando aqui vários caules e entre eles mais arbustos e mais vegetação. A copa da árvore é um pouco diferente
o desenho em relação aos arbustos. Eles são, olha, pouco mais horizontais do que os arbustos. É uma técnica parecida, mas a indicação das folhas é mais horizontal. Aqui eu vou preenchendo com mais arbustos e a floresta vai ficando cada vez mais densa. Aqui mais um caule e vou acrescentando aqui mais folhas à copa das árvores. São um pouco mais horizontais do que os arbustos. A forma das folhas. Vou aqui acrescentando. Continuo o trabalho de textura da faixa de areia, dessa forma como vocês podem observar. Vou acrescentando sulcos e pedrinhas também. Já na faixa de areia, rapidamente eu vou acrescentando ali uma textura. Faço mais arbustos, mais grama, mais capim. Delimitando ali aquela transição entre a faixa de areia e a vegetação densa. Nesse momento eu resolvi fazer aqui uma pequena trilha, com uma vegetação um pouco mais densa, batida. E essa trilha ela meio que some entre os arbustos. Aí eu vou adicionando os arbustos aqui e alguma sombra para indicar que ela vai se fechando ali, mas dá uma indicação de que tem uma trilha ali. Mais arbustos, mas aquela vegetação com folhas de pouco diferentes. E a ilha vai tomando forma. Adicionando mais vegetação. E eu sempre gosto de acrescentar nessas ilhotas que eu faço uma pedra. Ali já deu o formato de uma pedra, um pedregulho, uma rocha, como quiser. E na frente dela mais vegetação. Vou acrescentando aqui aquela vegetação rasteira e arbustos também, seguindo aquelas formas irregulares. Dizem que a natureza não trabalha ou não faz linhas retas. A natureza sempre usa essas formas irregulares. Vou acrescentando mais vegetação. Aqui a copa de árvores que estão mais atrás. Vou trabalhando aqui uma outra espécie de arbusto. Tem umas folhas um pouco menores do que aqueles primeiros arbustos que eu fiz. Como se fosse uma outra espécie, um pouco diferente de arbusto. Essa folhagem e essa vegetação já está se encontrando com a delimitação final lá dessa vista central da ilhota. Já está se encontrando ali com a borda da ilha. Que eu gosto de fazer essa marcação na pedra para aplicar também uma vegetação que cresce a partir de sulcos naturais da pedra, né? Ela segue esse desenho aqui e aqui desce uma raiz, mais vegetação aqui em cima e mais raiz se misturando com a de baixo. Vou definindo aqui as formas e vou adicionando sempre mais vegetação.
pouco mais de vegetação aqui em cima da rocha. Ela vem seguindo o desenho todinho da rocha. E aqui um outro tipo de planta. Tem essas linhas maiores. E vai ocupando aqui vários locais na pedra. Mais uma raiz. E aqui vou adicionando mais um pouco de vegetação e dando forma aqui e textura de pedra. Essa pedra fica colocada bem próximo do limite da ilha. Vou adicionando aqui um desenho menos entrecortado do que a folhagem, a da ideia de pedra. Vou aplicando uma textura aqui no solo da areia mais fofo. E esse aqui é aquela textura, né, da areia. Todo o trabalho de ilha que eu faço, eu gosto de acrescentar algo diferente. Não apenas a vegetação e a faixa de terra. E depois, como eu vou mostrar também, a água do oceano, né? Nesse aqui eu resolvi fazer um animal. Ele é muito simples, porque é pequeno. Mas se você observar como eu vou trabalhando as linhas, nesse momento acho que já dá para perceber que animal é. Trabalhando aqui no chifre dele. Isso aqui é um carneiro. Vou indicando aqui o local dos olhos. Trabalhei aqui um pouquinho no focinho. E continuo definindo as formas dele. Esse carneiro, inclusive, vai dar o nome a essa ilha, Ilha do Rei Carneiro. Uma vez que ele é o único morador, pelo menos aparentemente, dessa ilha. Estou aqui definindo os limites da pata do bicho. Trabalho bem devagar porque 1 centímetro é capaz de tornar o bicho caricato demais. Trabalhando bem devagar aqui na definição das formas. E agora eu vou fazer o casco. Ele tem essa pequena divisão aqui. Esse aqui é o outro casco. E agora eu vou dar uma textura lanosa para o bicho. Essas linhas não retas. Seguindo aqui um formato que trabalhe junto com, dá uma ideia de profundidade para o bicho, respeitando aqui a anatomia dele, né? Indicando que existe, fazendo uma textura, indicando que é uma lã, não que tem pelo nele, né? Não que ele é um animal liso, mas um animal que tenha lã. Eu consegui esse efeito fazendo essa textura no pelo do bicho. Estou dando um pouco de sombra, reforçando um pouco aqui os limites do animal.
terminando a textura do chifre, aplicando um pouco de sombra. E nesse momento, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou me despedindo e agradecendo a presença de vocês. E já convidando vocês para assistirem a segunda parte desse vídeo, onde eu vou já mostrar ele um pouco mais avançado, com algumas texturas e sombreamentos, e também como eu fiz a água, o efeito da água. Obrigado e até a parte 2 desse vídeo.